Samuel ungisse Saul como capitão do exército de Israel. Porém, Samuel, não sabemos porquê, não sei se foi um vacilo, mas Samuel ungiu Saul a rei em Israel. Deus ordenou que fosse ungido a capitão do exército, mas o profeta ungiu a rei em Israel. É um dos primeiros problemas que surge na história do reinado de Israel, porque o profeta Samuel, não se sabe porquê, em vez de ungir Saul a capitão do exército, ungiu Saul a rei em Israel. E foi aí aonde o problema começou. E ainda hoje é aonde o problema começa, quando é ungido, quando é separado na igreja do Senhor, pessoas para servir a Deus, e são colocados em funções erradas. Alguém que era para ser uma coisa, foram colocados para ser outra coisa. Nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. A gente começa a ver logo o relaxamento na obra de Deus. A gente começa a ver logo o desprezo pela causa de Deus, porque é difícil alguém executar uma função quando, na verdade, esta pessoa não tem aptidão para aquilo. Começa aí os problemas em todo o trabalho ministerial, em todos os lugares onde há a igreja do Senhor nosso Deus, quando pessoas são colocadas em posição, em cargos que não eram para estar. Começa aí os problemas. E este foi um dos problemas lá em Israel. Colocaram Saul como rei. Prosseguiu. Porque Deus também tem uma coisa. A Bíblia diz que se o vaso se purificar, também será vaso de honra. E como Saul, embora sendo coroado e recebido, aplaudido pelo povo para ser rei, no entanto, Saul agia como tirano. Ele agia como carrascos de guerra. Ele não agia como servo de Deus. E embora Saul tivesse um zelo pelo nome de Deus, tivesse um zelo pela causa de Deus, este zelo de Saul levou Saul a cometer várias loucuras na sua vida, no seu reinado. Escute isso. O zelo de Saul. Saul tinha um zelo exageradíssimo. Embora Deus havia falado que deveria ser derrubado os ídolos que o povo adorava, naquele tempo já tinha judeus desviados, embora Deus quisesse e ordenasse que apagasse com a memória de alguns reis daquela época, com os seus súditos, porém, Saul sabia que os gibeonitas eram uma classe, um povo descendente dos amorreus, porém um descendente diferente, um povo diferente. Era um povo que temia a Deus. E no tempo de Josué, eles fizeram uma aliança entre Josué e Deus. Prometeram nunca violentar os princípios de Deus dado a Israel. Prometeu nunca se levantar nem se unir contra outras nações,
para matar o povo de Israel. E em troca, pediram apenas um pedacinho de chão para trabalhar em Israel e viver nos territórios de Israel, mesmo como empregados. E foi feito um juramento, foi feito um pacto entre Josué e o líder dos gibeonitas na época que Josué era vivo. E aqui eu aprendo uma coisa: todo juramento, meus irmãos, Deus não deixa passar ileso. Não. Todo juramento, todo pacto, todo voto, não pense que Deus vai se esquecer. Não pense que Deus não vai levar em conta. Não pense que não vai para o memorial de Deus, que vai. Mas Saul, por este zelo, ele matou famílias inocentes. Ele matou os gibeonitas. Na sua loucura, no seu zelo pelo povo de Deus, pela obra de Deus, ele matou os inocentes que estavam ali. Meus irmãos, quantas vezes nós não temos a mesma atitude de Saul? Às vezes, pelo zelo que nós temos, e que às vezes é até um zelo doentio, nós matamos também pessoas inocentes na casa de Deus. Uma vez uma irmã falou para mim: missionário, eu só sou crente porque acredito no Evangelho e aprendi muito com você. Mas missionário, se fosse para mim ser crente, dependendo da ajuda de muitos crentes, há muito tempo que eu tinha morrido e tinha me desviado do Evangelho. Às vezes, o nosso zelo, nós às vezes parece que temos a síndrome de Saul. Queremos ser zelosos demais. E às vezes o zelo exagerado chega a ponto até de matar alguém na fé. Eu me lembro quando minha esposa ia para a igreja na cidade de Nova 2, e ela vestia de branco, porque as irmãs do círculo de oração, elas se vestiam todas de branco. Porque, para quem não sabe, o branco é um símbolo de pureza, é um símbolo de santidade, é um símbolo de virgindade, é um símbolo de paz, o branco. Então as irmãs lá na igreja, elas iam vestidas de branco e se sentavam todas na cadeira do círculo de oração. E nesta época eu não servia a Deus e nem era casado com a minha esposa. E a minha esposa já servindo a Deus, ia com as crianças para a igreja, e ali ela vestia o vestido branco também, comprou o vestidozinho branco dela, e ali ela se sentava junto com as irmãs do círculo de oração. Aí o diabo de vez em quando futucava uma, que o diabo futuca. Quando o diabo não vai, o diabo manda o secretário, manda a secretária. O espírito da tristeza, da angústia. Parece que a serpente envenena e a pessoa sai envenenada e começa a envenenar. E essa pessoa chegava e dizia no ouvido da Iranilde: o que é que tu está fazendo aqui vestida de branco? Tu não sabe que tu não é casada? Tu não sabe que tu não é digna de estar neste círculo, nessas cadeiras, porque tu não é casada, tu vive junta? E ali a irmã Iranilde dava um tempinho, depois saía da cadeira e ia chorar em algum lugar
ou dentro ou fora da igreja. É isso muitas vezes. Na mente da mulher, ela estava tendo zelo pelo circo de oração, mas o zelo com a síndrome de Saul. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso zelo deva ser pela obra de Deus, sim, mas o nosso zelo pela causa de Deus não nos autoriza a criticarmos e nem querermos implantar uma mudança radical do dia para a noite na vida de uma pessoa. Porque muitas vezes não é Deus que manda, não. É a pessoa que toma a decisão e vai por conta própria, em nome de Deus, sem Deus ter mandado. E quando isso acontece, as pessoas terminam se desviando. E isso traz para nós, para a pessoa, uma maldição que a pessoa nem imagina o que vai acontecer depois. Nós sabemos que o Espírito Santo é quem trabalha na obra da santificação. Como um canal de Deus, como mulher de Deus, homem de Deus, o crente pode aconselhar, ajudar, instruir, mas contanto que isso seja feito por amor, vinculado ao amor para o crescimento. Mas nunca trazer dentro de si aquele espírito de autoritarismo, de autoridade suprema, porque em vez de edificar, danifica. Em vez de edificar, danifica. Saul, querendo mostrar zelo pela causa de Deus, pela obra de Deus, ele executou os gibeonitas. Agora, uma coisa que nós aprendemos, irmãos: o pecado não acaba o seu efeito com a morte do pecador. O pecado não acaba seu efeito com a morte do pecador. Aos testemunhos de Jeová dizem: não, morreu, acabou tudo. Morreu, apagou-se tudo. Não, nanina, não. O pecado não se acaba depois da morte do pecador. Depois que Saul foi expulso do reino, depois que Saul morreu, Davi assume o império, se torna rei. Aquele que um dia foi perseguido, aquele que um dia foi rejeitado, aquele que um dia foi maltratado, aquele que um dia passou noites sem dormir, agora se tornou rei, para se cumprir uma vontade de Deus. Deus havia falado para Samuel: Samuel, eu encontrei um que será rei sobre Israel, um da casa de Jessé. Eu encontrei um segundo o meu coração. E Saul sabia. Saul entendia que Davi seria o rei em Israel. Mas Saul não queria aceitar. Eu costumo dizer: aceita que dói menos. Já é um provérbio popular: aceita que dói menos. Meu irmão, minha irmã, nós devemos ter muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações, com aqueles com quem Deus tem uma intimidade, com aqueles com quem Deus tem um contato, com aqueles que estão dentro de um projeto estabelecido por Deus. Porque por mais que nós tentamos impedir
diz a palavra, operando eu, quem impedirá? Davi já dizia, se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem é o homem para se levantar contra nós? Por muitas vezes Saul tentou matar Davi, mas o plano de Deus na vida de Davi foi se concretizando a cada dia. Deus foi aperfeiçoando, Deus foi treinando, Deus foi ajudando, Deus foi incentivando, até que ele chegou na posição que Deus o havia estabelecido. Aprenda uma coisa, irmão. Muitos dos problemas que nós passamos, perseguição e rejeição, que a maior dor que alguém pode sofrer é a dor da rejeição. E Davi passou por isso. Mas tudo isso foi necessário para que ele viesse ser aperfeiçoado na obra do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, não olhe para as críticas, não olhe para a zombaria. Faz parte do chamado, faz parte do projeto de Deus, mas tudo isso é para te aperfeiçoar na presença do Senhor. Então somente faz como fez Davi: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Saul, por mais que tentasse acabar com Davi, não conseguiu. Davi chega ao trono, Davi se torna rei em Israel, Davi é aclamado como rei, concretiza-se um projeto de Deus na vida de Davi. Mas chega o primeiro ano e há uma grande fome em Israel. Não chovia, as plantações se acabaram, as árvores ficaram secas, sem folhas, os rios e ribeiros secaram. Davi esperou o primeiro ano passar, passou. Chegou o segundo ano, outra fome maior do que do ano passado, no ano presente, perturbou o reinado de Davi. Foi um período impactante. As coisas ficaram super caros, porque tinham que comprar em outras nações. Chegou o terceiro ano, e chegou aquele momento que Davi pensou: meu Deus, será que tu me chama bem para ser rei? Porque depois que eu cheguei aqui só há fome, depois que eu cheguei aqui só há dificuldade, só há pobreza nesse povo. Davi não suportou 3 anos de fome em toda a terra. Sempre tinha aquele que dizia: rapaz, no tempo de Saul não tinha fome não, Saul dava um jeito. Rapaz, no tempo de Saul tinha fartura. Rapaz, foi só de Saul morrer, as coisas piorou. Só foi Davi assumir o reino, as coisas foi a pior. Sempre teve aqueles que murmuraram. E aí Davi tomou uma direção, porque em meio das crises, Deus sempre vai dar a direção para o seu povo. No meio da dificuldade, no meio da fome, no meio da escassez, no meio do desemprego, Deus sempre vai dar uma direção para o seu povo. Nós temos apenas que ficar com os ouvidos atentos para o que Deus irá falar conosco, mas Ele nos dará uma direção. E a direção que Davi recebeu foi: ora a Deus. Davi agora vai orar ao Senhor. E aqui eu aprendo uma coisa: não importa a situação, não importa a crise,
O importante é que se nós orarmos a Deus, nós não ficaremos sem respostas. Davi ora ao Senhor e pergunta: por que, meu Deus? Por que tanta fome? Por que tanta miserabilidade no meu império? O Senhor me chamou ou não? Não tem esse momento de dúvida que bate no coração do crente? O crente às vezes vai pensar: meu Deus, sei que foi tu que me chamou mesmo. Davi tomou a direção de orar. E aí veio a revelação do Senhor. Veio a revelação de Deus para Davi. E Deus disse: Davi, a fome sobre Israel é por causa do pecado de Saul. Saul quebrou uma aliança feita há muito tempo no passado com Josué. No ministério de Josué, houve uma aliança entre Josué e os gibeonitas. E Davi quebrou esta aliança. Por isso que a maldição e a fome chegou sobre a terra. Aqui eu aprendo uma coisa. Meus irmãos, tenhamos cuidado para nós não quebrarmos a aliança que fizemos com o Senhor. No dia que nós aceitamos a Jesus, nós fizemos uma aliança com Deus. Uma aliança de sermos fiéis a Ele. Uma aliança de servir somente a Ele. Uma aliança de obedecer a sua palavra, custe o que custar. Mas, irmãos, muita gente tem quebrado esta aliança ou está procurando quebrar a aliança. Devemos ter esse cuidado. Saul quebrou a aliança que foi feita. Ó, irmãos, só que agora Saul estava morto. Saul estava sepultado. Mas o pecado de Saul não foi sepultado com ele, não. O pecado de Saul ficou sobre a terra. E agora o pecado que Saul cometeu em vida, agora vai atingir a família dele. É por isso que nós vemos tantas famílias sofrendo, padecendo. Às vezes, os pais cometeram pecado lá no passado. Os pais, os avós, já até morreram. Mas o mal que eles praticaram continua agindo sobre a família. E agora, como quebrar esta maldição? Saul estava morto, mas o mal que ele praticou estava vivo, causando fome, causando doença, causando miséria, causando atrocidade, causando desespero. Meus irmãos, o pecado é a causa de toda desgraça acontecido e acontecendo e que acontecerá nas famílias da terra. A causa é o pecado. Às vezes, eu me lembro que eu ajudei a pastorear uma igreja, e nesta igreja tinha uma família de rebeldes. Era aquela família de rebeldes que não aceita a doutrina, não aceita disciplina, não aceita ser corrigidos. E eu fui ali enganado porque foi minha família. Nós assumimos a igreja e fomos enganados, porque aquela família logo chegou e aquele velho ditado: quando eu me casei, eu sou casado, sou casada,
e nós pensávamos que a pessoa era casada de verdade, enquanto que era o famoso casamento do padre, o amancebado, o amigado. E eu, vendo a necessidade de pessoas para trabalhar comigo na obra, dei um cargo de confiança àquela pessoa. Dei um cargo de confiança, e como eu sempre gosto, porque eu sou um tipo de obreiro, que eu gosto de dar oportunidade para as pessoas. Tem dirigentes por aí, que ele quer ser o dirigente, quer ser o regente, quer ser o líder de mocidade, quer ser o tesoureiro, quer ser o porteiro, quer ser o zelador, quer ser o copeiro, ele quer ser tudo, só falta querer ser Deus na igreja. Tem gente que é assim, mas eu não, eu gosto de valorizar a prata de casa, que gosto de dar oportunidades. Eu só tenho mal comigo, é que eu não sei, eu já tentei, mas não consigo. Eu não sei se isso pode até me impedir minha salvação. Pode ser, mas eu tenho mal comigo. Eu não consigo perdoar traição. Eu não consigo perdoar traidores. Não consigo. Eu fico como se acho que a mesma coisa do lobo querer comer a grama que é comida de ovelha, desce na garganta, raiando, ele fica sufocado. Aí acho que você faz a ver com uma comparação assim. Eu não consigo. Para mim, traidores tem que ter um lugar exclusivo na igreja, do lado de fora. E eu botei essas pessoas para me ajudarem. Meus irmãos, é aquilo que eu aprendi aqui nesse texto. Colocar a pessoa na posição que não era para colocar. Isso me deu uma dor de cabeça. Eu fui sentir dores de parto. Eu fui sentir angústia na alma. Meu Deus do céu, como é ruim. E foi nesse tempo que eu aprendi nessa palavra. Não colocar a pessoa no lugar que a pessoa não mereça. E eu peguei, apresentei essa pessoa, levei o destaque, aquela coisa toda. Eu treinei tanto essa pessoa que eu disse: eu vou deixar você do jeito que eu sou. E aí depois eu me embaracei, porque eu já não sabia mais nem como era que eu era. Para desfazer o negócio não dava mais. Mas foi dolorido. E esta família, eu tive que disciplinar um membro desta família, por causa de atitudes e atos que não condiz com a santa doutrina. E depois que disciplinei esta pessoa, meus irmãos do céu, foi ver que eu mexia com caixa de marimão. Foi daí onde eu criei essa tese. Eu sou igual rapadura. Sou duro, mas sou doce. Sou doce, mas não sou mole. Inclusive eu cheguei na Palmeira com essa mesma doutrina. Eu sou igual rapadura. Eu sou duro, mas eu sou doce. Eu sou doce, mas não sou mole. Bem, por que eu estou contando isso? Porque esta família se tornou uma doença para toda a igreja, para todo o povoado, porque era uma família rebelde à palavra de Deus. A mesma coisa aconteceu com Saul. Saul cometeu este pecado contra Deus, matando inocentes, os gibeonitas, no seu zelo exagerado, no seu zelo que ia além do que Deus havia mandado fazer. E agora a casa de Saul carregava este pecado de sangue, e o sangue deste povo clamava ao Senhor. E como disciplina, Deus castigou a nação de Israel. Davi entendeu que para sofrer daquele jeito
era uma disciplina de Deus sobre o seu povo. E aqui eu aprendo outra coisa, irmãos. Não pensa que Deus não disciplina, que Deus disciplina sim. Pode até o pastor da igreja não disciplinar. Pode até o missionário não disciplinar. Se me disciplinar, eu vou denunciar a igreja. Se me disciplinar e mexer no meu nome, eu vou pegar aqui e vou processar a igreja. Aí os obreiros hoje em dia são muito frouxos. Eu não vou tocar, não. Ó, irmão, mas tem uma coisa. A igreja é de Deus. E quando o obreiro disciplina, o dono da igreja disciplina. Às vezes o obreiro não faz certas coisas que é para fazer. Porque Jesus disse, quando na parábola do semeador, diz que os plantadores dormiram e veio o inimigo e lançou uma semente daninha na vinha e nasceu joio junto com o trigo. E os empregados disseram: Senhor, o Senhor quer que eu arranque o joio? E o Senhor disse: não arranque o joio não, para não arrancar junto com ele o trigo. Corre o perigo de querer arrancar o joio e terminar arrancando o trigo também. E isso é quando nós queremos tratar de um assunto na igreja e às vezes aplicar uma disciplina, uma correção, mas às vezes por causa dos inocentes que podem ser feridos, que podem se desviar, que não tem uma estrutura perfeita para o impacto na hora de arrancar o joio, pode ser que o trigo também saia junto e venha morrer o trigo e o joio. Porém, o dono da seara, ele sabe arrancar o joio bem direitinho. Ele sabe arrancar. Deus sabe como disciplinar o seu povo. Deus sabe como tratar com a sua igreja. Deus sabe como lidar com cada um de nós. E Deus soube como tratar deste assunto aqui, nesses 3 anos de fome que passou Israel. Davi soube que a casa de Saul era uma casa sanguinária e que o pecado que Saul cometeu em vida, depois da morte, ainda estava tendo efeitos. Às vezes eu costumo ensinar o seguinte: irmãos, nunca queira maltratar ninguém. Nunca queira. Nunca queira maltratar um filho alheio. Nunca queira maltratar uma filha alheia. Nunca queira maltratar uma família. Nunca queira maltratar ninguém. Porque às vezes os atos que a gente faz, eles podem não alcançar a gente, mas mais tarde pode alcançar os filhos, que não tem nada a ver. É a famosa lei da semeadura. Aqui se planta, aqui se colhe. Davi consulta a Deus, Deus revela a questão do sofrimento, e agora ele vai saber de gibeonitas: o que é que vocês querem para acabar com esta maldição? Você quer ouro? Você quer prata? Você quer dinheiro? E ele disse: não, não, meu colega, não, Nanina, não. Prata não paga, o ouro não paga, o dinheiro não paga. Irmãos, muitas vezes o dinheiro não paga o preço do pecado. Ouro, bronze e prata não pagam o preço do pecado. Não paga.
mas não paga mesmo. Para pagar com a maldição, para acabar com a fome, 5 filhos, 5 descendentes de Saul, que não teve nada a ver com a decisão de Saul, pagaram o preço depois. 5. Todos eles foram enforcados, os descendentes de Saul. 2 filhos, 3 netos foram enforcados. Era o preço para acabar com a maldição em Israel. Nesse texto diz que Mefibosete, filho de Jonas, Davi poupou, livrou ele. Porque Jonas, filho de Saul, quando estava vivo, Jonas fez um juramento, um pacto entre ele e Davi diante de Deus. E Jonas honrou este pacto até a morte. E por conta disso, o descendente de Jonas foi livre da maldição. Por quê? Porque Jonas plantou bem. Quando a gente planta mal, a gente colhe mal. Quando a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. Se você não colher, se eu não colher, mas os nossos filhos vão colher aquilo que nós plantamos. Eu quero trazer esta palavra para a nossa meditação. Volte a estudar esse texto, 2 Samuel, capítulo 21. Leiam em casa, meditem e deixem o Espírito Santo falar com vocês. Esse texto aqui dá para nós tirarmos várias mensagens para o nosso aprendizado. Uma delas estamos tirando hoje. Não há dinheiro que pague o preço do pecado. O pecado não morre após a morte do pecador. Depois da morte, o pecado ainda continua operando na vida dos vivos. O pecado é uma lástima. Que Deus nos guarde, em nome do Senhor Jesus, nos guarde no seu amor, que Deus nos dê sabedoria para aprendermos a fazer o que é santo e justo. Amém?